maio de 2017, um carro é encontrado queimado numa zona de Barcelona e isso chama bastante a atenção da polícia, até que eles começam a fazer uma investigação e é presa então tanto a mulher desse homem que foi encontrado no carro, quanto o seu amante. E isso gerou uma grande polêmica em Barcelona, foi um dos crimes mais terríveis na época de Espanha e rendeu uma série na Netflix. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Diana Lucas e aqui nesse canal eu falo sobre filmes, séries, animações, livros, fofoca. Esse ano nós vamos ter muita fofoca, muito exposed também de atores, diretores, pessoas do mundo de cinema que não têm lá boas condutas. E, obviamente, esse ano sempre com alguma coisa na mão, porque faz sempre falta nos hidratarmos durante, porque as filmagens são muito longas. Então não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, seu comentário logo agora no comecinho, que isso ajuda muito. E vamos logo para a nossa série E Caso Criminal de hoje. Nessa série nós vamos conhecer Rosa, que é uma mulher de 30 e poucos aninhos, que tem uma filha e ela trabalha na Corporação Policial de Barcelona. Ela juntamente com Xavier, o seu ex-marido, e os outros dois personagens que eu vou trazer daqui a pouco. Nessa série nós também vamos conhecer o Xavier, que é uma personagem que eu achei bastante interessante nesse enredo, que é o ex-marido de Rosa. Eles juntos têm duas filhas e o motivo deles terem se separado foi porque a Rosa não conseguia parar de lhe trair com outras pessoas da corporação, especificamente outros homens. Depois da separação com Xavier, Rosa então começa a se envolver suavemente com Albert. E Albert é um rapaz bem atraente lá da corporação, porém que ele tem uma, vou dizer, pequena obsessão por Rosa. E Rosa contribui muito para que essa obsessão continue, né? Fique fervorosa. E como eu já vos disse logo no comecinho desse vídeo, essa série é baseada numa história real. Eu realmente não sabia, só soube depois de começar a investigar um pouco mais sobre a série, porque eu gosto muito de séries criminais. E na vida real, ela também foi casada com um homem que não se chama Xavier, mas aqui eu vou continuar a usar Xavier porque ele não merece essa exposição. Só que o que diverge da realidade e da série é que eles não tinham uma filha, eles tinham duas. Mas não é como se fosse fazer muita diferença, sinceramente. Então, depois da Rosa começar então a ter esse envolvimento com o Albert, eles viram que isso não vai muito a fundo e ela então se envolve com Pedro. Pedro, que era um rapaz que tinha um temperamento assim que escalava muito rapidamente, vamos assim dizer. E isso é demonstrado muito na série, também é um pouco dito na vida real. E a Rosa se aproveitava muito disso para fazer a cabeça do seu amante, Albert. Porque assim, por mais que a Rosa tivesse se envolvido com Pedro agora, ela não deixou os velhos hábitos, vamos assim dizer. Ela continua então a fazer uma lavagem cerebral muito grande a Albert, a dizer que o Pedro bate nela, já abusou dela, que o temperamento dele é aquele, então ele fica com muita raiva, mas ele não consegue ir bater de frente com o Pedro, porque vão perguntar como é que tu sabes dessas coisas, né? Então, depois dessa situação toda, eles bolam um plano maquiavélico, onde seria acabar com a vida do Pedro de uma forma a que não desse a entender que eram eles. E para isso existia todo um esquema. Por exemplo, a Rosa tinha um telefone escondidos, ela tinha o telefone dela normal e tinha um outro telefoninho. Ela se encontrava com ele às escondidas. Quando o Pedro morreu, também era todo um sistema, toda uma coisa para eles poderem se encontrar, estar juntos, para que eles sempre pudessem ter alibis e testemunhas, enfim. Mas tudo acaba por ser descoberto quando a polícia, uma polícia bem específica, vai muito a fundo nesse assunto e começa a ver que a história da Rosa é muito contraditória, porque ela vinha com muitos assuntos de eu sou abusada só porque eu traio meu marido, as pessoas me julgam, não sei o quê. Enfim, então a polícia primeiro caiu um pouco no jogo dela, mas depois ficou tipo, as contas não batem certo, então Rosa, infelizmente, és tu. Prontos, lá a série vai se desenrolando, eles vão ser presos e você já imagina, ela foi presa, enfim. O que aconteceu depois da série ser lançada? A série foi lançada lá para os anos 2023, finais de 2022. E obviamente, né, a Rosa não poderia ficar calada. A Rosa Real, não a atriz que fez de Rosa. A Rosa Real foi condenada a 25 anos de cadeia, que é, se não me engano, a pena suprema lá na Espanha. E ela acabou por entrar com uma moção, com uma condenação, uma acusação contra a Netflix e a Motion Animation Pictures, se não me engano, que foi não, a responsável por produzir a série, por partilhar a série. Eu não sei se explicar muito essa parte. Com 30 milhões de dólares. E as acusações foram usar uma imagem que não é devida, invasão de privacidade, expor as filhas ou a filha dela mais pequena, já que na série não é retratada as duas. Ela acabou por perder essa condenação, essa pena,
essa acusação toda, quando obviamente a Netflix explicou que eles têm todo o direito, porque isso é um caso público, e realmente é um caso público, eles mudaram muita coisa, mudaram o nome dos personagens, de alguns, não dos principais, mas mudaram o nome de alguns, alteraram algumas coisas na vida real da história que aconteceu com ela, para que eles pudessem disponibilizar-se então dos direitos criativos para poder fazer as alterações que precisavam, já que eles não alteraram a parte principal da história, mantendo então a originalidade dos factos, porém obviamente dando sempre um dramazinho, já que a Rosa também não conta tudo à polícia. Se vocês tiverem a se perguntar sobre o que aconteceu com o Albert depois dessa situação toda, ele também foi preso. Só que diferente da Rosa, ele não recebeu 25, se não me engano ele recebeu entre 15 ou 10 anos de pena, uma coisa assim. E eles estão presos até hoje. Existe a probabilidade da Rosa sair incondicional, mas todo mundo espera que não. Como eu fui vos dizendo ao longo do vídeo, existem coisas bem específicas que foram diferentes da vida real e da série. Por exemplo, na série existe um momento em que o Pedro, que foi o que morreu, né, o que foi assassinado, ele teve um momento que mostrava muito sobre como é que ele tem problemas de raiva, onde ele atropela um motociclista e na série ele dá socos nesse motociclista. Só que na vida real isso não chegou a acontecer de facto. Um outro grande exemplo foi a mudança do nome do Xavier. O nome dele real não é Xavier, como eu também já vos disse, mas eu também não vou trazer essa exposição. Também tem a questão da filha, ela não tem uma filha com Xavier, ela tinha duas. E tem uma coisa bem específica que foi, a série demonstra que a Rosa foi presa quando ela estava num dia de lazer com a filha, a polícia chegou lá para revistar, para prender ela e tal. Só que na vida real, supostamente, a Rosa teria se entregado para a polícia porque ela estava muito preocupada com a questão da filha, né? De como é que a filha veria essa situação e tudo mais. Outra coisa que, se não me engano, foi quando ela ficou presa. A série mostra que ela teve contato com a filha, que a filha já crescida foi lhe ver, queria saber dela. E que a cadeia era uma cadeia normal, né? Que nós geralmente vemos em séries, em filmes. Só que na vida real, supostamente, novamente, em entrevista, a Rosa disse que ela foi presa num buraco, que ela não teve contato com absolutamente ninguém e que ela só começou a ter contato muito depois disso ter acontecido, depois do julgamento, e que ela não conseguia ver nem as filhas, nem ninguém, absolutamente ninguém. Em questões de produções e de direção, essa série foi dirigida e roteirizada por uma mulher, que é uma, se não me engano, ela é mexicana, é latina, uma coisa assim. Eu não encontrei fontes que explicassem a certa origem dela, mas é a Laura Manhã. E ela fez eu acho que ela fez um trabalho muito bom nessa série, porque tu percebes o início, o meio e o final, tu entendes muito bem a história da Laura. Ah, e falando nisso, a Laura é interpretada por uma atriz que entrou na Casa de Papel, uma série que eu não acompanho muito, nunca entendi muito hype, mas achei ela uma atriz excelente para esse papel. Das comparações que eu vi entre a Rosa real e a Rosa fictícia, a atriz, eu achei muito boa a caracterização toda que ela fez. Essa série consegue nos introduzir exatamente o que aconteceu, mas eu achei que faltou um pouco mais. É um pouco estranho dizer isso, já que num documentário, uma série que se trata de casos reais, nós esperamos ao pé da letra tudo o que aconteceu. E essa série consegue nos trazer um pouco disso. Porque no início ela já nos introduz o que aconteceu e ela vai nos dando meio que flashbacks, entre aspas, vai reconstruindo as cenas todas até voltarmos a chegar ao ponto principal. Que é uma técnica muito usada. Um dos meus filmes favoritos também faz esse percurso e é uma técnica que eu amo muito. A diretora fez um ótimo trabalho nesse aspecto. Porém, eu acho que faltou um pouco do gostinho de querer mais, já que a série parecia muito fria e ao mesmo tempo muito distante dos personagens. Porém, é uma série bem esclarecedora. Muito diferente, por exemplo, do filme As Cores do Mal, Vermelho. Nunca he contado de verdad lo que pasó esa noche. ¿A qué esperas? Que é um filme muito, enfim, muito enrojado. Porém, essa série usa da mesma técnica, mas faz um ótimo trabalho em nos trazer algo bem compreensível. Em termos de fotografia, em termos de diálogo, eu acho muito bom também, porque é uma série que carece muito de conversa para nós conhecermos bem e sabermos os detalhes todos que aconteceram, tanto entre a Rosa e o Albert, né, o seu amante, quanto como supostamente era a relação dela com o Pedro, com o Xavier, enfim, então era necessário ter muita conversa e eu gosto. Parejita, disimuláis como el culo. E no final, a minha nota para essa série é de 6. Por que, Diana, se tu estás a falar tão bem dessa série? Porque ela é fria. Como é que eu digo que ela é fria? Porque ela, ao mesmo tempo que nos dá a entender exatamente tudo sobre a série,
e agora que eu sei sobre o caso criminal, é muito esclarecedora. Realmente é como se tu estivesse a ver o que aconteceu na vida real, porque ela é bem natural. Mas quando se fala de uma série, eu acho que eu precisava de mais informação, eu acho que precisava de mais coisas. Então eu achei que talvez a escolha de um outro personagem, de um outro momento, não fossem propriamente necessários, porque agora vendo, parece que eles fizeram a série só com base nas provas que foram apresentadas e eles não usufruíram tanto assim da narrativa num todo. Eu acho que eles podiam ter entrevistado a Rosa, talvez tentaram e não conseguiram, mas eu acho que ficou a faltar pequenas coisas para completar a série, porque a série é uma ideia de entretenimento, porque senão eles fariam um documentário a apresentar o caso como ele é na vida real, né? Mas eu gosto muito dessa jogada que a diretora fez, porque não parece um caso real, mas ao mesmo tempo não inibe-se de ser. É isso, nos vemos num próximo vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e comentem aqui qualquer coisa, porque eu quero muito interagir com vocês esse ano, eu quero muito ser vossa amiga e que vocês sejam meus amigos, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo e